Olá, olá, boa noite, saudações a todos. Hoje a voz está meio rouca, um pouquinho afônico, mas acho que dá para a gente conversar legal. Aqui é o seu professor Alex Silva e nós vamos falar um pouco hoje sobre gamificação, continuar a falar sobre gamificação. Essa semana eu desenvolvi uma atividade com algumas turmas e foi uma experiência interessante. Uma atividade de gamificação, tá? Assim, muito simples. O recurso que eu precisei foi de um quadro, papel e caneta. Então, separei a turma em duas equipes e fiz mímica. Já brincou de mímica? Você escolhe um filme, por exemplo, a pessoa tem que falar o filme, tem que dizer qual é o filme sem conversar, sem emitir voz, né? Só que eu chamei de mímica física. Foi o seguinte: o conteúdo que a gente tinha estudado até lá, desse conteúdo, primeiro trimestre, foram retiradas algumas palavras, alguns conceitos, na verdade. Por exemplo, com a terceira série, foram retirados conceitos de campo elétrico, força elétrica, corrente elétrica, e foi uma coisa muito bacana. Saca só como é que foi. Carregar o celular. Eletricidade. Então, aí, o que é essa tal dessa intencionalidade pedagógica que a gente fala, que a neurociência nos dá base para desenvolvermos nossas atividades, tendo em vista, né, essa tal dessa intencionalidade pedagógica? Analisando o resultado, mesmo durante, né, o acontecimento, a gente consegue perceber alguns colegas, alguns alunos que têm um pouco de dificuldade em um aspecto ou facilidade. Por exemplo, memória operacional. Eu tinha que falar a palavra para eles e logo em seguida eles reagiam. Meu Deus, nossa, como é que eu vou fazer e tal? Alguns ficavam pensando, depois falavam, como é que é a palavra mesmo? Então a gente já percebe um pouco de dificuldade na memória operacional. Isso vai influenciar, obviamente, na aprendizagem. Flexibilidade cognitiva. A pessoa começa a fazer um tipo de gesto para que os colegas deles saibam qual é o conceito que ele está trabalhando, né? E eles não entendem, falam, não, faz outra coisa, não dá para saber. E a pessoa às vezes não é flexível o suficiente para poder, com aquele mesmo conceito, fazer outro gesto. Claro que pode ser porque ele não entendeu bem o conceito, e isso também fica claro em outro momento, né? Deixa-me ver o que mais que a gente pode falar. O que é isso? Controle inibitório. Isso, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, estão dentro das funções executivas. Controle inibitório é o que me faz não falar quando eu estou desesperado querendo falar, porque ninguém está conseguindo entender o gesto que para mim é óbvio, mas ninguém está falando. Então eu tenho que exercitar o controle inibitório para controlar o meu ímpeto de falar, porque eu sei que eu não posso falar, né? Outra coisa que está dentro das funções executivas também, né? A neurociência nos abre isso para nós, né? É o planejamento. Então, como que eu vou fazer para falar de força elétrica? Deixe-me ver aqui. Eu posso usar... Então, esse planejamento, antes de começar a atividade, começar a mímica em si, ele também está dentro das funções executivas. Então, em uma simples atividade que nós fizemos na sala, né, eu pude perceber alguns alunos que podem ter a aprendizagem prejudicada por problema de treino, né, na memória operacional, que é aquela memória dentro da memória de curto prazo, né, aquela que mantém as informações por alguns instantes para serem usadas aqui no cache, né? No planejamento, porque como que vai começar a resolver um problema se ele não conseguiu planejar a resolução do problema? Por isso que sempre nas questões discursivas nós costumamos trabalhar o quê? O desenvolvimento. Isso, lê, anota os dados com as unidades, escreve a relação matemática ou a fórmula, como alguns dizem, substitui com as unidades, realiza as etapas, chega no resultado. Isso trabalha o seu planejamento para resolver o problema, né? Controle inibitório, alguns falam, então a gente percebe, isso aí já tem um pouco de dificuldade, uma atividade de discussão, então ele tem que ficar mais atento a ele, porque ele pode falar coisas que ele pensou e depois vai se arrepender e tal. Então é uma análise como um todo. A neurociência nos permite isso.
Então, vejam bem, mímica, uma brincadeira simples da nossa infância, mas a gente pode utilizar como um forte recurso pedagógico, que a atividade em si foi uma gamificação, porque eu fui colocando o score da pontuação lá, dividi a sala em duas equipes, chamei de equipe de cá, lado de cá e lado de lá, né, ficar mais divertido e então um pouco mais confuso também. Quem é o lado de lá? O lado de lá então é o lado de cá, né? E aí quebrava um pouco o clima de um negócio meio sério. O pessoal ia na brincadeira, tinha motivação, tinha um score ali para pontuação, tinha uma disputa, era um clima, um ambiente de um game, né? E eles, para conseguir pegar os conceitos físicos e fazer sem falar, sem emitir som, esses conceitos dentro de um outro contexto, que é da mímica, de fato ele tem que ter compreendido o conceito. Então ali eu consigo perceber até quem compreendeu o conceito e quem não compreendeu o conceito, ok? Então fica a dica, não precisa de muito, não precisa de muita tecnologia, não precisa de nada, só de querer. Já falei nisso em outros vídeos, é uma mudança de mindset, começa aqui e depois a gente coloca isso para fora, beleza? Queridos, aquele abraço.